Olá, pessoal! Bem-vindo à Genética no Espaço Virtual do Congresso Brasileiro de Genética. Eu sou a professora Marcela Paz, do Instituto Federal do Espírito Santo, e estou apresentando a atividade Identificação Genética de Peixes e Proteção do Consumidor. Esse projeto, essa proposta é derivada de um projeto inicial chamado CSI Soteco, que foi desenvolvido por alunos do ensino técnico em biotecnologia integrado ao ensino médio do IFES Campus Vila Velha. O objetivo do projeto foi identificar se a rotulagem dos peixes vendidos em peixarias do município estavam corretas. E, para nossa surpresa, observamos que 40% de todas as amostras analisadas estavam com a rotulagem errada. Então, nós encontramos filhotes de tubarão, peixes ameaçados de extinção, peixes vendidos como peixes nobres, sendo que eles têm um valor comercial bem mais baixo. A partir daí, nós fizemos uma pergunta, né? Nós trouxemos uma pergunta para vocês. Você compra gato por lebre? E durante as discussões do projeto, nós vimos que a genética ela pode ser uma ferramenta fundamental na contribuição de políticas públicas do direito do consumidor, uma vez que ele permite que a gente identifique precisamente quais são as espécies de pescado vendidos lá na peixaria. Então, o objetivo dessa proposta é apresentar como as pesquisas aplicadas contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. A nossa metodologia tem 5 passos. O primeiro é a pesquisa de notícias, o segundo, identificação do problema do consumidor, seguido de resolvendo o problema com análises morfológicas, resolvendo o problema com análises genéticas e quais são os desdobramentos de tudo isso. Então agora a gente vai ver cada passo, né, como sugestão para vocês desenvolverem na sala de aula. Bom, primeiro a pesquisa de notícias. Vocês podem estimular os alunos a pesquisar sobre direito do consumidor, pesquisar sobre fraudes em peixarias. Isso pode ser tanto em sites de notícia quanto em artigos científicos. A gente vai ver que de fato existem muitas fraudes, né, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. O segundo passo é a identificação do problema do consumidor. A gente trouxe um problema aqui como sugestão. 1 quilo de filé de cioba, por favor. Na hora que a gente olha na peixaria, como que eu vou identificar esse filé? Não tem característica morfológica e para um leigo fica difícil saber se é cioba, se é pescado, se é tilápia, que tipo de peixe é esse, né? Eu não sei, por exemplo, identificar. Você sabe? Bom, então a gente consegue resolver o problema por morfologia. Conseguimos. A gente consegue identificar o tipo de escama, se tem células especiais, qual é a coloração, qual o tipo de nadadeira. Só que quando a gente vai numa peixaria e pede o filé, dificilmente a gente vê o peixe inteiro, né? Já está tudo em forma de posta ou em forma de filé, já tudo cortadinho, que a gente perde essas características morfológicas. Então a gente consegue resolver esse problema por identificação genética. Então a gente sugere que o professor converse com os alunos sobre o que é um barcode e como que ela é uma ferramenta muito importante para a gente identificar as espécies de peixes vendidos. O professor pode conversar também com os alunos sobre o que é um código de barras e sua relação com o barcode. Por que o barcode é chamado de código de barras? Né? Então, ele pode abordar essas diferenças, aqui ele pode abordar sobre mutação, taxa mutacional, e todas as análises que a gente vai propor aqui, ela pode ser aprofundada de acordo com o nível de escolaridade de cada aluno, se ele está no ensino fundamental, está no ensino médio, está no ensino superior, aí o professor escolhe de acordo com o que for mais conveniente. A gente sugere também abordar as técnicas laboratoriais, que vai desde extração do DNA, passando por PCR e sequenciamento. Ah, Marcela, mas eu não tenho um laboratório. Não tem problema, né? Você pode explicar como as técnicas funcionam e a partir do resultado do sequenciamento, você propor para fazer tudo de forma online. Então, o exercício que a gente sugere é o seguinte. A nossa pergunta foi, eu quero 1 quilo de filé de cioba. Mas será que, por ser peixes semelhantes, ele comprou cioba mesmo? O que o professor pode fazer? Escolher uma espécie, por exemplo, aqui do pescado, que é o Cynocium acolpa, para simular que foi a espécie comprada, que fez a extração, sequenciamento, PCR, enfim. Bom, a partir daí você obtém uma sequência de DNA. O professor pode vir aqui no site do GenBank, do NCBI, e vir
no ícone nucleotide, digita o nome da espécie. O nosso é o Synovium acopa, com o nome do gene COI1, né, que é o mais utilizado para o barcode, e ele vai encontrar aqui a sequência do DNA mitocondrial do COI1. Basta ele vir no formato FASTA. Isso tudo aqui é papel do professor, tá? Copiar, essa sequência e entregar essa sequência copiada para o aluno. Então, entrega para o estudante sem falar o que é. E a função dele é identificar. Como que ele vai identificar? Ele pode fazer um BLAST. Então, ele entra naquele mesmo site que eu mostrei para vocês anteriormente. Vem aqui em BLAST. Aí o professor pode explicar as diferenças de BLAST, né? A gente vai usar BLAST de nucleotídeos. Copia aquela sequência FASTA que a gente viu anteriormente e pede para fazer esse BLAST aqui. Então, a resposta que a gente vai ter no final é essa resposta aqui, né? Em que a linha de cima é aquela que a gente utilizou e a de baixo foi a resposta do programa. Então qual foi a espécie encontrada? Olha, então a gente viu que era o histocromoxidase 1, né, subunidade 1, e o Synovium acopa. O aluno descobriu isso. Qual é a missão dele? Saber qual é o nome popular desse peixe. Ele vai falar, nossa, é um tipo de pescado. Pescado são vários peixes, né, diferentes, e um deles é o Synovium acopa. Poxa, mas eu pedi cioba. Cioba não está na classificação de pescado. Então, a pessoa que pede 1 quilo de cioba e leva 1 quilo de pescado, tem alguma coisa errada, né? Esse consumidor não levou aquele peixe que ele comprou de fato. Você pode fazer isso com vários tipos de peixe, entregar vários tipos de sequências diferentes para a turma, e a partir daí cada um vai encontrar uma resposta diferente, né? E quais são os desdobramentos disso? Olha, são vários, né? A gente pode trabalhar com um pouco de identificação do gene, qual é a importância desse gene, qual é o tipo de proteína, onde ele está localizado. No nosso estudo, a gente encontrou algumas características interessantes, né, dos pescados. Por exemplo, quando a gente comprou sardinha, eu lembro que falou, a sardinha está fresquinha, acabou de chegar, não sei o quê. E a gente pensou, bom, se a sardinha é fresquinha, é uma sardinha brasileira, né, Sardinella brasiliensis. Mas na hora que a gente fez o sequenciamento, é uma Sardinella longiceps, que é uma sardinha indiana. Então ela veio de outro continente até o Brasil. Como é que é essa importação do peixe? A gente compra peixe importado, o consumidor sabe que esses peixes são importados. Então são várias discussões que podem ser realizadas dentro de sala de aula. Uma outra discussão interessante é em relação ao peruá. O peruá foi o peruá branco mesmo, né? A espécie bateu certinho, só que a gente pode conversar um pouco sobre as populações de peixe, onde eles são encontrados. Com essa metodologia não dá para a gente saber se essa espécie é de uma população daqui da costa do Espírito Santo, se é uma população da costa mais do Nordeste, mas a gente também pode abordar, o professor pode fazer esse tipo de abordagem com os alunos. E uma outra abordagem interessante, né, que a gente foi comprar o badejo, o filé de badejo, que é um peixe caríssimo, né, muito apreciado aqui no Espírito Santo, que o quilo pode chegar a R$130. Só que quando a gente foi olhar qual era a sequência do barcode dele, era do mero, que é um peixe ameaçado de extinção, que tem a sua pesca, comercialização e consumo proibidos. E o filé é bem semelhante com o filé do badejo, tá vendo? São filés semelhantes, então a gente não sabia, na verdade, o que a gente estava comprando. Então, aqui a gente pode conversar um pouco sobre a preservação da biodiversidade, né? Que a genética ela pode ser uma ferramenta importante para ajudar a preservar essas espécies e evitar que espécies ameaçadas de extinção sejam vendidas. E uma outra característica importante foi em relação ao cação, né? Cação é um tipo de tubarão, normalmente compra-se tubarão pequeno, e a espécie que a gente encontrou foi a Isurus oxyrhynchus, que é uma espécie de tubarão grande, né? Pode chegar a 4 metros, só que o peixe que a gente comprou ele tinha 60 centímetros. Então eles estão vendendo filhote de cação, né? Não é um peixe pequeno, é um filhote. Então esses filhotes eles não têm chance de chegar à idade reprodutiva e, consequentemente, daqui a um tempo vai ser mais uma espécie ameaçada de extinção. Esses aqui são os nossos jovens cientistas, né? Todos eram alunos do curso técnico em biotecnologia. E se vocês quiserem entrar em contato,
é só nos seguir nas redes sociais, Marcela F. Paz. Obrigada, tchau, tchau.